E isto, tendo pela frente lutadores violentos, sem escrúpulos e que espezinham seus próprios deveres, significa morrer. O ideal evangélico poderia ser realizado se, durante alguns anos, fosse mantido em condições especiais, à custa de uma contínua tensão espiritual, com o alimento de um grande sacrifício. Mas, não podendo se reger continuamente por leis opostas, depressa cairia, arrastando consigo seu primeiro autor ou intérprete. Esta é a verdade dos falidos e a terra não aceita. Eis o mais rude ponto do drama do Getsemane. Talvez, naquele momento, Cristo sentiu todo o absurdo biológico de sua lei sublime, a sua imensa distância da verdadeira natureza humana, a sua inaplicabilidade à terra, tal como esta é. O supremo martírio não seria, séculos afora, uma suprema derrota. A realidade da vida não terá neutralizado muitos sacrifícios, não terá sido vão esforço para levar o homem ao alto, através de impossíveis superamentos. Havia fartos motivos para a dúvida humana mais atroz, que pode exaltar o gênio, o herói, o santo, justamente às portas do holocausto supremo. Porque tal é, em verdade, a realidade da vida que eles contam superar. E depois de tanta dor, em lugar de recompensa, eles receberão indiferença e condenação. Mas de quem é a culpa por ser a lógica da terra tão diferente da lógica do céu? Chegou o momento de enfrentar o problema e resolvê-lo. A lógica da terra se exerce através de três leis que todos vivem, inclusive os que as ignoram e as negam, e que se encontram presentes sempre e em qualquer lugar como linguagem universal da vida. Essas leis não são somente uma norma, são uma imposição concreta que fala e obriga à obediência através dos três instintos fundamentais: a fome, o amor, a evolução. A fome é a lei fundamental que preside a conservação individual, que implica, impõe e justifica o egoísmo a que está confiada a função básica da vida, proteger-se contra tudo e sobreviver a qualquer preço. A vida funciona por unidades egocêntricas que jamais abdicam. Aumentando, a fome se torna o centro de todos os outros apetites e o egoísmo o centro de todas as aspirações. Esta é a primeira, irrevogável e fundamental posição da vida, que é egocêntrica e afirma: eu sou. O amor é a segunda lei, continuação e complemento da primeira. O egoísmo síntese se prolonga em outro instinto, que preside a conservação da espécie. Aqui, o indivíduo não luta para proteger a si mesmo, mas para proteger seus filhos. É a segunda posição da vida, já não individual mas social, nascendo a família como o primeiro núcleo, e partindo do menos para o mais: família, cidade natal, região, nação, raça, humanidade. E a coletividade humana, posição egocêntrica mais vasta, afirma: nós somos. A evolução é a terceira lei. Como a segunda não aparece depois de satisfeita a primeira, também a evolução não pode atuar senão depois de satisfeitas as duas primeiras. Esta lei, a última a aparecer, continua, completa e coroa as duas precedentes. Segundo ela, o indivíduo não luta pela sua conservação, nem pela da espécie. Superando o problema da proteção, trava-se a batalha da seleção do melhor, para que a espécie atinja formas de vida sempre mais altas. É a terceira posição da vida, posição coletiva, dinâmica, que diz: nós avançamos. É, portanto, a lei da evolução, seleção e expansão, e por meio dela a humanidade se mantém em marcha pelos caminhos do progresso. Estas três leis correspondem às três dimensões do espaço-linha, superfície e volume. São como os três planos de um edifício. Não se podem edificar os andares superiores sem ter edificado o primeiro os de baixo. Os três instintos correspondentes surgem e agem sucessivamente, sempre após a satisfação dos precedentes que são a base. O primeiro é mais importante que o segundo e este mais que o terceiro. Com isto,
A natureza demonstra a solidez de seu sistema de construção. Assim o instinto mais alto desponta após a saciedade do precedente. Atendido o imperativo inferior, passa-se ao superior. Satisfeita a fome, satisfeitas todas as necessidades egoístas da conservação do indivíduo, obtido o bem-estar, passa-se a procriação. Então a exuberância demográfica faz pressão, nasce a necessidade de expansão material e se fazem as guerras e as revoluções. Logo, o homem, que é tão impiedoso e ávido na conquista da riqueza que lhe custa tanto trabalho, tudo desperdiça durante a guerra, tornando fundamental pagar tributo em benefício da seleção. Assim progride e a ascensão se completa na expansão espiritual representada por novas formas de convivência, de pensamento, de civilização. Satisfeitas as necessidades de conservação do indivíduo e da espécie, levanta-se, exigindo satisfação, o instinto de progredir para servir a uma necessidade mais alta, situada no ápice do edifício, onde impera a lei da evolução. O instinto do progresso, sendo o último aparecido, ou seja, biologicamente de formação mais recente, é, naturalmente, o menos radicado em profundidade e, por ser menos sólido, é o que mais depressa cai às primeiras dificuldades. É quando a vida se apressa por reequilibrar-se mais embaixo, na posição mais elementar e mais estável das leis inferiores, pois que a natureza antepõe a segurança da conservação ao risco da seleção. A essas três leis correspondem três formas de luta: pela defesa pessoal, pela defesa da família e pela expansão material e espiritual. Correspondem ainda a essas leis três principais órgãos do corpo humano: o estômago, o sexo e o cérebro, com suas funções, digestão, sentimento e pensamento. A cada função corresponde um instinto e uma voluptuosidade específica que pode levar ao excesso e criar um vício. O cérebro, com o sistema nervoso, é realmente o órgão da evolução, o órgão condutor que, como antena sensibilizada, escuta em torno e se atira adiante tentando novas experiências. Ao espírito pertence o poder, a conquista, o futuro, mas igualmente o risco e o cansaço de vencer a resistência do passado conservador. A atuação destas leis depende de um impulso que se manifesta como instintivo desejo de satisfação e de um contra-impulso que é o sofrimento causado pela insatisfação. Alegria de um lado, dor do outro. E por este sistema, a natureza consegue fazer-se obedecida por todos. Ela premia com alegria a obediência ao impulso que leva a vida e pune com a dor a desobediência, os abusos, os excessos e tudo quanto põe em perigo a vida. Alegria e dor, refinando-se, afastam-se da animalidade. E para cada ser são fundamentais e instintivas as funções do plano onde, segundo a sua fase de evolução, se equilibra ao centro de sua vida. As três leis correspondem ainda a três egoísmos de amplitude diversa, igualmente sagrados, imperiosos e importantes em seu próprio plano, porque presidem a defesa de um dado tipo de trabalho e a consecução de uma diversa função biológica. O homem preso à primeira lei, nada percebe além da defesa de si mesmo, está encerrado numa casca de pequeno egoísmo pessoal. Isto é necessário para que ele possa viver. É um direito que se respeita. Quando um homem se eleva à segunda lei, o seu egoísmo dilata-se até abranger a sua família de tal modo que, diante do egoísmo mais restrito da primeira lei, parece altruísmo, mas é uma ampliação capaz de cobrir um campo mais vasto. Quando, afinal, o homem passa a viver no plano da terceira lei, o seu egoísmo se dilata ainda até abranger o próprio grupo, depois, a nação, a raça, e finalmente toda a humanidade. Cada tipo de egoísmo é, em confronto com o precedente, uma dilatação, e como altruísmo é visto pelos homens dos planos inferiores. Eis porque o altruísmo se considera virtude. Porque é superação, dilatação da consciência individual, ascensão evolutiva.
É um processo de expansão e liberação daquela casca do egoísmo restrito onde ainda o homem superior vê confinado o homem inferior. A passagem de um tipo de egoísmo para um mais vasto, isto é, a sua dilatação no seu relativo altruísmo, é cansativa. Nessa fadiga está o valor da virtude da qual o conceito, o valor construtivo, a lenta graduação são exigências da lei ao longo do eixo central da vida que é a evolução. O cansaço do retorno de Deus pelos caminhos do progresso tem de ser nosso. É o sacrifício do eu quando rompe a casca do egoísmo individual, que dolorosamente se abre e se dilata em altruísmo. O retorno a Deus é conquista de felicidade que não se pode alcançar senão através de renúncia e sacrifício, ou seja, a demolição do separatismo egoísta para a comunhão evangélica. Os homens da primeira lei já tentam identificar-se no egoísmo familiar que supera o individual. Eles amam egoisticamente, sem elevações altruísticas. Ao contrário, o homem da terceira lei se vê em toda a humanidade, ciente o ser nos seus semelhantes, em cuja defesa e bem-estar encontra a própria defesa e bem-estar. A essa defesa ele se entrega com a mesma espontaneidade e energia com que o faz o homem da primeira lei na defesa de si mesmo, pois que seu semelhante é ele próprio e, por isso, merecedor de proteção a todo custo. Por aqui se vê que compacto organismo de interdependência é a vida. Quando uma criatura se eleva, separando-se dos seus irmãos que ficaram, a lei o impele, pelo instinto, a voltar-se para eles, para ajudá-los a elevar-se consigo. As três leis são como três fases, três etapas contíguas de evolução, que o homem tem de percorrer na trabalhosa ascensão. E quanto está mais próximo de Deus e da realização em si do pensamento de Deus, o homem da terceira lei. E aí está a profunda significação do conceito evangélico, ama o próximo como a ti mesmo. É uma ordem dada ao homem para que alcance e viva na terceira lei, difícil e cansativa, porém mais vizinha da ordem e do amor, que é Deus. E isto é suficiente para se formar a moral na qual a virtude o poder evolutivo e vício a tendência para regredir, afastando-se de Deus, em direção involutiva. Da gradação de fases e de leis se deduz e conclui que o ideal e o evangelho não podem encontrar campo senão no ápice da evolução, ou seja, nas mais recentes conquistas biológicas, menos consolidadas na assimilação humana especialmente nas zonas de maior risco e maior incerteza, aquelas em que o misoneísmo dá segurança. É um plano verdadeiramente nobre e excelso. Mas sobre a terra dominam pelo número os homens da primeira e da segunda lei. O domínio da maioria que procura se realizar não tolera o homem da terceira lei, um rival que lhe disputa o campo da vida. É natural que este seja incompreendido e perseguido, porque sua missão é soberba e suprema. Mas o seu destino é o martírio e ele terá que correr todos os riscos. Se fracassar em seu ideal, ninguém o lamentará. Se isto for verdadeiramente útil ao progresso, então o sangue do mártir se espalhará no mundo como chuva fecundadora e a luz do Espírito iluminará a terra e a seu tempo a sementeira germinará. Eis a posição do Evangelho na terra. Que fio frágil sustenta essa vida? Não é ainda senão fraca a semente caída do céu sobre a terra nua e exposta a todas as intempéries. No entanto, essa semente é uma realidade futura e nenhum centro dinâmico luta com maior energia pela sua realização. Cada ação deve ser seguida por uma luta que tem função de eliminar os incapazes, exigindo a resistência que é a garantia do valor íntimo. E enquanto o céu e a terra lutam como inimigos, o fio da evolução liga-os e uma lei de complementariedade os atrai. Afinal, mesmo se combatendo, uma cairá nos braços do outro. Este foi o nó fatal do Getsemane, amor e dor. Os que superam a terra só podem esperar a morte na cruz, mas a sua suprema função biológica é a exploração do futuro e sua obrigação de ditar ao mundo a nova norma de vida. Sua missão é inderrogável. A superioridade implica, pela lei do equilíbrio, tremendos deveres. Entre as lutas da terra,
A que se supera todas é centro divino e humano, pela qual o seu quer e deve imiscuir-se e fundir-se na terra rebelde. A terra revolta-se. Mas trata-se de sublime e irresistível violação. Na descida violenta do espírito sobre a matéria há qualquer coisa do mecanismo da fecundação. O gênio e o santo descem das inacessíveis alturas para atirar-se ao lodo, ao mar de dor e de miséria. O divino se abaixa até o humano, o absoluto vem chorar no relativo. É esta fatalidade que esmaga e oprime o escolhido, até a cruz. 24. A luta pelo ideal. Estranho ser o super-homem, envolto em terrível tragédia de incompreensão e de martírio, destinado a ser odiado pelos homens normais, inferiores, egoístas, invejosos e rivais, odiado porque detestamos quem destrói o que nos parece superior. Aceita-se o que se pode desfrutar. O gênio é sobretudo sensibilidade e isto é sinônimo de sofrimento. Todo mundo parece refletir-se no espírito superior, tudo encontra eco em seus nervos e em seu cérebro, como se eles fossem órgãos nervosos e cerebrais do ser coletivo. O antena com que o super-homem explora o futuro, o centro da síntese consciente da humanidade, o extremo limite das dores e dos esforços de toda a vida terrestre. É como se o super-homem fizesse o seu todo o cansaço da ascensão do mundo, bem como todos os seus gritos e sofrimentos. O ser superior, o gênio, seja ele pensador, herói, chefe ou santo, não tem atrás de si senão um rebanho brutal que desconfia, destrói, rouba-lhe a tormentosa conquista que, no entanto, lhe reprova. Tem diante de si a vertigem do mistério e o dever de explorá-lo. Ninguém o ajuda. Todos o consideram anormal e o condenam porque ele não compartilha do gosto e opiniões dos demais. Debate-se numa terrível inaptidão para viver como os outros, que o olham com suspeição. Mas ele é um hipersensível e não pode senão viver em plano mais alto e enxergar mais longe. Quando se é de tal tipo, tem-se irrevogavelmente uma missão e se está fatalmente destinado ao martírio. Isso é certo, pelas leis da vida, para todos os que subirão àquele nível. Não lhe resta, então, outro caminho senão a do heróico triunfo do mártir. É inútil querer recuar. A humanidade, que alimenta a sua vida e deve o seu progresso às conquistas do gênio, já fez notar, historicamente, que não o protege nem o encoraja, nem mesmo o deixa trabalhar em paz. O que costuma fazer é condená-lo e persegui-lo. Ela é, portanto, uma ladra daqueles atormentados produtos a que, num regime de justiça e não de violência e de usurpação, não teria direito. O sistema pelo qual a grande massa dos medíocres trata os homens superiores, a quem tanto devem, é sempre o mesmo: indiferença ou perseguição. Depois, tarde demais, compreensão, exaltação e desfrutamento. Mas nada de auxílio nos momentos úteis. Assim deve ser, porém, porque o inferior e ignorante deve ser arrastado para cima mesmo contra sua vontade, para que o gênio nada deva à sua imbecilidade e, afinal, porque a missão que o gênio cumpre nutre-se sobretudo de luta e martírio. Serão tais seres felizes? Em confronto com a fácil e alegre inconsciência de uma existência vegetativamente satisfeita, a sua vida é muitas vezes uma pavorosa sensação de viver, cheia de ânsia e de tristeza. Uma inteligência maior não pode se manter iludida pelas miragens comuns e traz consigo novas necessidades, uma grande insaciabilidade e um cansaço oriundo de mais vastas indagações. A inteligência é um dom que cria para os outros, e não apenas fonte de prazer para o seu possuidor. Somente os tolos acreditarão o contrário. A inteligência é apenas uma posição de vanguarda para um trabalho de vanguarda, mais difícil, mais forte, mais perigoso e de mais pesado dever, porque é mais consciente que os outros. Se o gênio tem uma felicidade, ela é diferente da comum, cansativa e heróica, produzida principalmente pelo poder da criação. Neste poder está a desforra daquela alma que, no plano humano é batida, sozinha e sofredora.
Neste poder está sua ressurreição, seu triunfo, sua justificação. Mas a insatisfação das coisas humanas não se estagna num estéril pessimismo, não parece como negativa amargura, mas se torna agente de reação, impele para subir e descobrir. Só os insatisfeitos são levados a criar. E essa angústia, que os normais chamam de loucura, conduz um trabalho que termina sempre por encontrar alguma coisa que servirá para todos, inclusive para os ociosos e ignorantes que julgam e condenam. O gênio trabalha, pois, sobretudo, para os outros. Essa é a sua missão, a sua felicidade. Para si mesmo, é um infeliz, não lhe é dado conforto algum, apesar de tanto necessitar e merecer. Tem diante de si imenso trabalho, sabe que a sua vida é um martírio, e sabe também que lhe está confiado o progresso do mundo. Gostaria de ter 1000 braços para trabalhar, 1000 bocas para falar, não podendo deter-se na autocompaixão, coisa insignificante, que para os outros merece tanto cuidado e proteção. A sua alegria é criar, criando, ele esquece o próprio tormento. Sabe que faz o bem e, se o presente o compreende, lança sua voz às gerações futuras, porque sabe que as suas palavras serão recolhidas. Sua comunhão com os próprios semelhantes é comunhão de sacrifício e de dádivas. Às vezes o gênio oferece o trágico espetáculo de um ser que parece do outro mundo, descido a uma terra que não é a sua, caído aqui embaixo, onde fica se debatendo desesperadamente com as asas mutiladas, ferindo-se e sangrando ali, onde para os outros a alegria é tão fácil. Fecha-se, então, num isolamento carregado de tristeza e canta, cheio de melancolia, uma estranha melodia de arrebatamento que jamais se cala, de fome que jamais se sacia, de tristeza que não tem consolo. Este canto de dor é o mais profundo canto da vida, e a música mais intensa e sutil, que piedosamente nos embala ou tragicamente nos abate. O homem comum fica do outro lado a ouvi-lo, sentindo que naquele canto um raio desce do céu e o véu que cobre o mistério foi arrancado ao sangrento cansaço do gênio. Mas há também a tragédia oposta, a tática do humano para alcançar o ideal. Ao lado da fatalidade desejosa de que o alto se faça humilde para se tornar acessível, há uma outra fatalidade, que persegue o humano com toda a sua impotência em direção ao inacessível divino. É estranho, o mundo detesta e combate tudo isto, no entanto se sente dominado por uma instintiva atração, por um pressentimento de futuro que o deixa fascinado. A matéria odeia o espírito, mas depende dele. O inferior detesta o superior e rebela-se contra ele, mas sente a sua força e acaba por obedecer-lhe. É o que ordena a invencível lei da evolução. Pois se o mundo se rebela, se a realidade biológica impede os passos rumo ao ideal, se a Terra é ambiente absolutamente inadequado às afirmações do céu, mesmo assim percebem, por um instinto de informação, ainda confuso, a superioridade do espírito. Mas que canseira é do espírito, para dominar a matéria! E que impotência da matéria para seguir o espírito! A maior luta do mundo é travada contra si mesmo para vencer a atração que o impele irresistivelmente para o espírito. O ideal evangélico é um enigma para o homem, porque lhe repugna, lhe é difícil, cansativo e, ao mesmo tempo que um convite, uma censura muda, uma ordem, e esse ideal se lhe apresenta como atração e repulsão, contradição de forças que, por caminhos opostos, o agita e interessa. Há para o homem, naquelas doces palavras desarmadas, uma ordem irresistível como uma ameaça. A grande tragédia humana está se aproximando deste dualismo, reconhecer no íntimo a superioridade do ideal e não saber realizar, sentir a sua grandeza e beleza e convencer-se da própria impotência, o que gera a aversão e a revolta, compreender que existem formas mais altas de vida que se podem viver, e que são inacessíveis, ver de longe o céu e não poder alcançá-lo, conceber na mente o sonho, mas não ver senão a própria miséria.
No fundo da utopia do ideal há esta grande paixão humana de não o poder realizar. Todos sabem que a vida humana é a que o homem deseja, mas ninguém sabe desejar acima da animalidade, porque elevar-se, isoladamente, para o mais alto é martírio e do martírio se foge. Cada um de nós espera que o vizinho faça, como o vizinho espera de nós. E se um homem de exceção o tenta sozinho, todos se encarniçam em destruir esta insuportável vergonha de todos. A guerra que se move aos que realizam o ideal mostra que os homens o sentem, até demais. Nada o ofende mais do que a visita de um ser que se empenha em ensinar e que já conquistou aquelas virtudes que ele receia jamais poder alcançar. Desta ofensa nasce uma guerra que, se é vingança da impotência, é cheia de lágrimas. Assim, com um suspiro nascido do coração, o homem volta as costas ao arriscado impulso do ideal que pretende revolucionar a vida para melhorá-la e, preguiçosa mas seguramente, contentando-se com os velhos costumes, recai na solidez das leis biológicas conservadoras, econômicas e prudentes. Homem e super-homem não são nesta batalha senão os atores movidos por forças profundas. A verdadeira guerra se trava entre as duas fases contíguas da evolução. Cada semente enfrenta a luta para germinar e cada vida para vir à luz. Sem dúvida, o passado sempre criou muito e representa o caminho mais experimentado e seguro, de resultados peneirados na aplicação prática, cujas vantagens o presente desfruta. Mas se estas normas construídas pelo passado são um guia, são, também, uma mentira e uma prisão. Os princípios foram recobertos por tantas incrustações, desviados por tantas adaptações humanas que já não se reconhecem. A alma humana continuou do mesmo modo a se desenvolver concebendo novas necessidades a ponto de não poder mais cingir-se aos antigos moldes. Se o passado representa a segurança e o novo, ao contrário, representa risco, o progresso há de tal modo amadurecido tantas coisas que a pressão destas acabará impondo o desmantelamento daquela cômoda segurança, a tarefa da destruição do velho e a coragem e o risco da construção do novo. E um dia aparecerá a necessidade de se romper a velha casca protetora, porque a vida transborda de seus limites. Assim, cada geração tem a vantagem de se utilizar das construções dos seus ancestrais e sente o ímpeto de se superar, destruindo e reconstruindo. A substância do fenômeno está sempre na fatal maturação evolutiva e na pressão interior do progresso que deseja romper e realizar-se. E então, finalmente, agarra-se à mão que o gênio inutilmente estendeu e se procuram avidamente, como elementos vitais, os progressos brotados de seus tormentos e que o homem, na sua louca agressividade inconsciente, não conseguiu destruir, e com essas centelhas se ilumina o caminho das ascensões humanas. Só então se cumpre a missão do gênio. É, assim, compreensível a posição do problema evangélico ante o mundo e a razão do contraste entre terra e céu, colocando a questão não em forma racional e abstrata, mas biológica e prática. Assim o nosso protagonista se orienta claramente, em plena consciência diante de sua última experiência no mundo e dessa compreensão tirará todo o possível rendimento da nova prova. Ele tinha agora diante do seu olhar as duas realidades, a do céu, que conhecera primeiro, e a da terra, que agora compreendia. A vida real apresentava-se-lhe como um duplo jogo. Duas visões opostas que, exprimindo-se em linguagens diferentes, não se compreendiam. De um lado, o jogo curto do materialismo, hedonista e epicurista, que se apoia no passado, escolhe os caminhos da animalidade e os resultados imediatos, como o gozo, o bem-estar, a expansão no plano da matéria. De outro lado, o jogo longo do idealismo altruísta, que se apoia no futuro, escolhe o caminho do espírito e a realização longínqua, sacrificando em si o presente, não se expandindo na terra, mas sim no céu. Em nosso mundo a vida oscila entre estes dois extremos. Míopes ou presbitas esbarram em dificuldade, cada vantagem é paga e compensada.
O jogo curto leva vantagens imediatas e tangíveis. O resultado está próximo e é alcançado subitamente. É um método positivo, concreto, humano, o preferido pelas pessoas práticas. Conquista-se apenas o que se vê e já existe realmente sobre a Terra. Mas este jogo tem um defeito grave: acaba-se com a morte, quando tudo desmorona deixando apenas as cinzas da ilusão. E mesmo antes disso, quantas traições, quantas lágrimas, que íntimo sentido de vacuidade nos resultados com tanto trabalho conseguidos. Por fim não resta na alma senão uma triste amargura de insatisfação, ou uma pavorosa sensação de vazio, a certeza da inutilidade dos esforços realizados. O secreto instinto da evolução deixa-se prender pelo desespero final que é a herança de todos os que viveram inutilmente, isto é, sem progresso, sem evoluir. O jogo longo é de resultados longínquos e de realizações demorada. Conquista bens imperecíveis, mas colocados fora da terra, num mundo que foge aos nossos sentidos. Compreende-se como dever ser construído com sabedoria e sofrimento, ao passo que os que gozam e vivem no ócio desperdiçam a vida e se destroem a si mesmos, o que é uma desvantagem, porque aquela conquista custa graves sacrifícios e lutas na vida presente. O instinto secreto da evolução satisfaz-se com as conquistas realizadas, mas quantos riscos e sacrifícios, que cansaço e que tensão em toda a vida. Seja qual for o caminho escolhido, não é uma saída gratuita que nos livre do trabalhoso dever de evoluir. É inútil procurar animalizar-se. Há na alma humana uma necessidade instintiva de melhoramento, um irresistível sentido de insaciabilidade que fatalmente estimula e impele. E os caminhos terrestres são cansativos e inseguros. E então valerá a pena sacrificar a consciência e tanto trabalho por um resultado tão incerto? Sim. A moral biológica do mais forte, sempre vencedor, é viril e grandiosa, mas quantas tristezas, quantas traições, quanta miséria atrás da cena, que visa explorações, que instabilidade implica ao sistema da força. Isso se reduz a uma luta sem tréguas. Destas considerações devem ter nascido na Idade Média ideais de pobreza absoluta, de renúncia a tudo, que, do ponto de vista humano, são os ideais do desespero. Quanta paz da alma o Evangelho com sua confiança em Deus, ante esta atroz lei biológica que desencadeia todos os apetites, sem lhes garantir a satisfação. A que preço se vence? Que fadiga é a vida? E que desilusões se recolhem? Então a dificuldade move o instinto do progresso que estimula as tentativas de evasão do pestilento pantano terrestre. Então se realiza o esforço para elevar-se a qualquer custo. É assim que nos nossos tempos loucos de sapiência, doidos de dor, desesperados no bem-estar, torturados nos gozos, esta pobre humanidade, insatisfeita de tudo, armada até os dentes para defender a sua insegura posição, agita-se sem repouso em busca de caminhos mais altos, mais civilizados, mais dignos. 25. Ressurreição. Durch Strom empor. Arrastado para o alto pelo vendaval, Beethoven. Já agora, o nosso personagem tinha diante dos olhos, bem clara, a visão da verdade biológica, como da verdade evangélica, e podia dirigir com perfeito conhecimento a continuação do seu caminho. Compreendera que, colocado assim biologicamente, o problema se tornava compreensível e que não erudição, a abstração, os processos racionais, mas apenas o bom senso prático e o contato experimental com a vida é que podiam oferecer a solução. Encontrara, assim, na realidade, uma lógica que não é a dos silogismos, e compreendera que a sábia resposta do oráculo especulativo de nada serve para a vida prática, onde um homem qualquer sabe mais que um grande filósofo. E é este mínimo e sólido bom senso do homem comum a pedra de toque dos grandes filósofos, o filtro que controla o seu valor prático, a medida de sua atuação. Se o homem da terceira lei não quer que o seu pensamento seja letra morta,
Deve estar sempre em contato com os homens da primeira e da segunda lei aos quais aquele pensamento se dirige para sua aplicação. Muitos problemas propuseram nosso personagem a estes homens e obtiver a resposta. Compreendera que era incompleto qualquer conhecimento que não levasse em conta a realidade biológica, a qual todos devem de ser para atuar e onde tantos fenômenos falam, revelando seu pensamento diretor e animador. Aí estavam os pioneiros na vanguarda da evolução, os especializados na obra criadora de novos modelos de vida, as células sociais de função nervosa e cerebral, quais delegados da raça para cumprir o específico trabalho de antecipação evolutiva das futuras formas a serem realizadas pelas massas. Compreender a razão de seu desequilíbrio e de seu fatal destino de solidão e martírio. Mas compreendera também a sua inderrogável função biológica, tão importante como a conservação individual da espécie. Compreendera que, apesar de todos os obstáculos, a sua posição era verdadeira e se mantinha inviolável, acima de todas as condenações. Compreendera toda a lógica do complexo fenômeno da redenção humana e a fatalidade de suas leis. Compreendera também a que explorações humanas os ideais se haviam de submeter no ambiente terrestre onde tudo se deve prestar, se deseja sobreviver, a produzir o rendimento útil, condição indispensável de sobrevivência na Terra. Compreendera que degradação deviam os ideais suportar para que fosse possível sua assimilação na Terra e como o homem normal impõe os seus limites e as suas condições, reduzindo tudo, inexoravelmente, à medida de sua própria compreensão, que aviltamento, que deformações são necessárias para fazer descer o céu aos usos comuns da Terra, para que o homem comum possa apossar-se dele e utilizá-lo na sua própria evolução. Que imensa resistência oferece a inércia das grandes massas humanas e que dificuldades para vencê-la. Mas só assim o ideal gemina e frutifica. A visão da fatalidade da traição do mestre por parte de seus companheiros, das explorações e acomodamentos humanos, das distorções de consciência, das adaptações deformadoras mas necessárias à aplicação a uma realidade diversa. Eis os maiores tormentos do homem que luta pelo ideal. Não são os discípulos, geralmente, os maiores deformadores. No entanto, são necessários. Ele sofria com esta fatalidade que assalta a criatura mais querida do homem da terceira lei, golpeando justamente no coração de seu trabalho. Chegado a este ponto, o nosso personagem se impunha algumas graves questões. O ser evoluído tem realmente, e até que ponto, o dever de se sacrificar pelo involuído. Tem o ser inferior, para sua elevação, o direito de tudo abaixar até si próprio e o ser normal de trazer até seu próprio nível supernormal, para ascender à sua custa. Quais são as relações entre o superior e o inferior e ao contrário, na hierarquia dos verdadeiros valores da vida que o homem representa? Tem o gênio o direito de se sacrificar, de descer e aviltar sua superioridade em homenagem ao amor evangélico a serviço do próximo. Porque um homem que sofre não é uma injustiça que outro homem, embora seja um gênio, tente eximir-se, fugindo ao peso da inferioridade, isolando-se no culto único da elevação individual. Ou o super-homem tem o dever de se salvar primeiro a si mesmo, fugindo, se necessário, à normalidade e, para servir a sua própria elevação, terá o dever de se isolar e voltar as costas impiedosamente aos inferiores, deixando-os entregues ao seu triste destino. Este abandono será um dever ou um crime. Se não se devem dar pérolas aos porcos, dever-se-á deixá-los na pocilga. Ou cada aristocrático refinamento no espírito, seja ciência, arte ou santidade, não é roubo à vida subterrânea dos primitivos e abandonados que pedem fraternal socorro. Porque um homem irmão sofre, tem-se direito à isenção de sua dor e à tentativa de fuga na alegria do triunfo espiritual do próprio e egoístico superamento. Pode-se, diante de um ser evoluído, pensar primeiro e somente na sua própria evolução? Deve-se, então,
ser impiedoso e deixar para trás os que valem menos, para que estejam à frente os que valem mais. Na luta entre homem e super-homem, quem tem mais direito à vida? Até que ponto a piedade se pode impor à justiça e qual será o limite dos direitos do amor ante os direitos do progresso? Que valerá mais, biologicamente, a evolução ou o altruísmo evangélico? E a qual deles dar a preferência? Orientemo-nos. Todos os homens se podem individualizar, agrupar e distinguir segundo as 3 leis biológicas que, como vimos, presidem ao funcionamento da vida. Estas 3 leis são os 3 planos ou níveis de altura do edifício de evolução. Destes 3 planos, os homens que neles estão situados e os representam, mantêm-se em posições diversas pelas quais lutam mesmo sem o perceber. Mas é uma luta de seres que se procuram porque têm necessidade de se unirem, já que não podem existir senão vivendo no mesmo edifício. Cada homem luta para defender e afirmar os valores da própria lei, porque neles está a sua própria função vital. A vida é sempre luta que forma as qualidades, reforça as posições e as defesas, garante os valores reais. Assim os homens de cada uma das leis são rivais entre si, porque cada um vê apenas o seu próprio campo, acredita-se no centro da vida e, no impulso pelo cumprimento do próprio destino vital, é levado a invadir o campo dos outros, chocando-se com eles. Todos se acreditam reciprocamente e cada um não tem valor senão em seu lugar. O normal da primeira lei pensa na conservação individual com o seu egoísmo, o da segunda lei pensa na conservação coletiva e na reprodução. Ambos, porém, não se preocupam com o progresso social, que é o escopo do homem da terceira lei. Mas se o super-homem não se encontra com o normal, representante dos seres humanos mantidos em vida pela proteção necessária e salutar do seu egoísmo, o normal que, com o seu instinto de reprodução, não frustrasse a obra da morte provendo a continuidade da raça, com que material poderia ele trabalhar? Nada teria para plasmar, para fazer progredir, para imprimir sua própria visão de um mais elevado modelo de vida. Sem os menos evoluídos, ele seria um solitário pregador no deserto e não poderia realizar a própria missão. Mas, do lado oposto, se os normais não se encontrassem com o supernormal que conhece, antecipa, guia e, reservando-se a função cerebral e espiritual da vida, o faz progredir, também todo o seu trabalho seria estéril e sem sentido. Tal é o edifício das funções da vida. Coloquemos cada coisa em seu lugar neste edifício e teremos respostas para as perguntas precedentes. Em primeiro lugar, para cada homem segundo a sua natureza, lei e posição no edifício, é um dever a realização da própria função vital. É um dever para cada um alcançar o máximo rendimento da própria capacidade e para cada um o egoísmo de seu nível leva à defesa do cumprimento deste dever. Se os outros, por inconsciência, tentam invadir o seu campo e prejudicar a sua função, ele tem o dever da defesa, pois que, no pleno respeito de todos os representantes das outras forças da vida, ele tem o direito ao respeito a si mesmo pela força que representa e que, como as outras, se deve conservar e frutificar. Assim, se o super-homem não é compreendido, tem o dever de expulsar os profanadores inconscientes de sua missão, porque seria crime não a impor para seu bem, ceder aos obstáculos, renunciar à utilidade coletiva que poderiam produzir os recursos de sua personalidade. O super-homem que representa o bem de todos seria um traidor de sua função se permitisse que os que não compreendem fossem obstáculos à sua missão. Seu dever é defender o bem de todos que ele representa. Se isto implica para ele o direito à própria defesa e ao próprio trabalho, implica, também, o dever de se dar até ao extremo, de fazer frutificar suas qualidades para o bem geral. Está implícito o direito à proteção e ao reconhecimento necessário para que o fruto possa amadurecer, pois que o seu interesse é o interesse de todos. Portanto, também o super-homem deve lutar pelo que é, na defesa das coisas superiores que ele representa. O espírito de sacrifício,
A piedade, o altruísmo evangélico encontram um limite neste dever. Aquele que tem qualidades não tem o direito de sacrificar seu rendimento para o prazer dos que não merecem tal sacrifício, porque, assim fazendo, estariam privando dos resultados aqueles que o merecem. O amor ao próximo se torna defeito quando se desenvolve no sentido destrutivo e não construtivo. É verdade que a dor é a grande mestra da vida, mas não basta sofrer, é preciso sofrer utilmente. A resignação estupidamente passiva, o desperdício das próprias energias na suportação paciente de contrariedades é inútil porque moralmente improdutiva. Não é virtude, mas culpa. Não se tem o direito de se consumir para se suportar um choque, nem se sacrificar um nobre trabalho para se renunciar ao necessário. A vida deseja rendimento e não sufocação das qualidades. A dor deve ser escola e instrumento de ascensão e não suicídio. Não deve ser renúncia senão enquanto este é dinamismo construtivo para o autor. É a luta sem piedade para si mesma, porque somente o ideal triunfa. Mas quando do outro lado está o rendimento espiritual, então é lícito o martírio que maltrata o corpo. Não sendo assim justificado, o martírio se torna suicídio. Ao contrário, seria justificada a renúncia a este rendimento por um errôneo senso de sacrifício votado à comodidade do próximo, o verdadeiro suicídio. É justamente a finalidade do bem, o rendimento da ação que distingue o suicida que foge inutilmente da vida por vileza, do mártir que, pelo triunfo de um ideal capaz de fazer progredir o mundo, se oferece em holocausto. Concluindo, a moral biológica não tolera esbanjamentos, dispersão ou desfalecimentos, quer cada um corajosamente colocado em seu posto de combate, como vencedor, quer que cada um faça frutificar utilmente para si e para os outros as qualidades que lhe foram confiadas e que ele representa e personifica. Aos que têm qualidades corre o dever de tudo sacrificar por seu rendimento e de defender esse sacrifício, para que alcancem o seu fim. Finalmente, admite-se apenas o sacrifício evolutivo que conduz ao alto, apenas aquele que leva à ascensão. As leis da vida não admitem que o egoísmo, agindo na defesa do ser, ceda lugar ao altruísmo que é sua negação, a menos que, em compensação, se consiga adquirir um rendimento que supere ou ao menos valha aquilo que se perde. Um sacrifício louco, um altruísmo simplesmente destruidor, uma perda de utilidade que não consegue ressurgir em alguma reconstrução, é um erro biológico, um condenável ato antivital. Colocado diante de tais conclusões, o nosso personagem quer orientar-se em nova posição. Ele era inexoravelmente o homem da terceira lei. Sentiu claramente e não o podia negar a si mesmo. Tinha, então, o dever de aceitar e proteger a sua missão, de dar rendimento completo de acordo com a natureza e capacidade. Enfileirou-se ao longe, atrás dos grandes idealistas. Considerou a situação reconhecendo, em primeiro lugar, suas próprias limitações. Sabia que era limitado e que não lhe competia reformar o mundo, mas simplesmente dar a sua contribuição, fazendo florescer e frutificar aquele pouco que possuía. Não podia compreender o delito de desperdiçar o que tinha e que devia oferecer e daria até ao limite de sua capacidade e de suas forças. Mas não tinha, nem podia. Entre o limite do que era e o além que não sabia ser, queria agir em plena consciência a fundo, até a exaustão de todas as possibilidades interiores. Tinha o dever desse rendimento máximo dentro do relativo. Além disso, não ia o direito de sua própria realização, nem o seu dever de explicação da própria missão. E aqui ele parou, consciente de sua relatividade e pequenez, confiando o resto a Deus. Os anos seguintes seriam para ele uma lenta realização do bem alheio, o que daria à sua vida o máximo rendimento, e um sacrifício de si mesmo que não era suicídio, mas maceração elaboradora de espírito, não uma aniquilação, porque sua morte lenta dava vida aos outros. Morreria, pois, exausto de fadiga,
Mas satisfeito em sua paixão de bondade e amor para com o próximo, tendo cumprido o dever de nada esbanjar de si, nem um minuto de tempo, nem um grama de força, dando tudo quanto tinha, fazendo tudo o que sabia e podia, tudo utilizado para o bem dos outros. Dados os limites da sua vida, essa mesma era a medida de sua completa realização na oferta e no sacrifício. Portanto, sua posição agora era clara. Sendo homem da terceira lei, devia, em primeiro lugar, aceitar todos os trabalhos e deveres. Oferenda e sacrifício eram regras para ele. Sentia, de resto, que todos os caminhos de evasão, até agora tentados, não exauriam e não resolviam o problema da sua vida de espírito. Era impossível a fuga da terra através da ascensão mística, impossível a sua anulação na tentativa de se animalizar no plano da realidade humana. Não lhe restava senão o caminho da cruz. Os últimos obstáculos, ofensas e condenações não tinham feito, afinal, senão reforçar nele o sentido de sua missão. Sua queda fora profunda e a reação fora enérgica, mas breve, e se exaurir em 12 meses. Isso fora necessário para que pudesse resistir a todos os assaltos. Mas a reação continha um impulso de ressurreição, embora iniciada por baixo, e este impulso não se podia deter. A experiência fora útil e ele trazia consigo agora uma nova sabedoria e nova solidez. E as forças do espírito que se moviam no seu destino agarravam-no pelos cabelos para arrastá-lo novamente ao alto, para que tudo se cumprisse. O homem é indestrutível em suas notas fundamentais e o ataque das forças contrárias jamais tem o poder de desviar um destino fora de seu binário. Neste período de prova, conseguira dominar a onda. Era necessário, agora, tornar a sair, por aquela mesma lei de sua vida que primeiro o derrubara. Os assaltos estavam esgotados. Pagara em moeda de dor, ao mundo inferior, o seu preço pelo progresso conseguido. Agora, podia retomar o seu trabalho. E, admirado, observava como o espírito, em vez de se esgotar, temperava-se no trabalho do superamento das provas. E que novos conhecimentos, que nova síntese experimental trazia consigo ao emergir das profundidades do mundo em que fora atirado. A sua fé superara a prova e fora consolidada. Durante um ano ficara cego, no inferno terrestre, mas agora, o vórtice da paixão santa por Cristo apanhara-o de novo. Retomava o caminho nas pegadas dele para vencer o mundo não com ódio, mas com amor. Recomeçava a sua missão, corrigida, temperada, purificada. Ninguém a poderia destruir porque isso significaria a possibilidade da anulação de um espírito e de um destino. Bastava uma centelha para reacender o velho incêndio, grande demais para acabar assim. Que misteriosa sabedoria das leis da vida se manifestava nestas provas da alma. O retrocesso não fora senão um meio de tomar impulso em direção a novos superamentos no caminho da evolução, para a própria realização e para o bem de todos. Então, Cristo não o traíra, o Evangelho era verdadeiro, ele aqui não tinha aprendido seu significado mais profundo e agora tudo, em vez de desmentido, ficava reafirmado. Agora que viajara tão tempestuosamente pelo mundo podia retomar, plenamente, no mundo, ante o mundo, em completa consciência, a experiência evangélica. Tudo isso lhe mostrava que a ascensão espiritual nem sempre é retilínea e que muitas vezes ela não se consegue senão por ação e reação, como as oscilações de um pêndulo entre o bem e o mal. Não devemos temer as quedas quando temos a paixão da sese e uma alma ardente e capaz de se reerguer. O terrível é, ao contrário, possuir uma alma inerte, restrita, formal, incapaz de qualquer oscilação, de grandes quedas e especialmente de grandes impulsos de reação. O rebanho em geral está adormecido, ninguém cai por isso, mas também ninguém ressurge. E com grande virtude do não fazer, julgam, escandalizam-se, e tudo desejando reduzir a sua vida negativa, pesam o homem de Deus. A última palavra que escrevera fora silêncio e mantivera,
Decidir a quebrar a pena, renunciar a escrever, renunciar a compreender e, afinal, renunciar a pensar. Sua vida estava no pensamento e isso significaria para ele o suicídio espiritual, aceitação pelo senso do respeito e do dever da morte da alma. Oferecer a Deus o sacrifício máximo. Impuser a si, sem indagar, os últimos limites. Mas não compreendera que sua vontade não bastava e que não é possível, mesmo que se queira, sufocar o espírito. Deixara-se precipitar, mas não podia se destruir. Sua mente não podia se fechada e, com o tempo, sem mesmo saber, pelo simples fato de continuar a existir, ela continuou a funcionar, superando, inevitavelmente, os limites impostos, ultrapassando instintivamente a decisão de não pensar e não compreender, elaborando, inadvertidamente, um novo pensar e um novo compreender. Se bem que estivesse armado de retidão e decisão, a suspensão das funções da alma acabou em alguma coisa superior ao seu próprio poder. Certamente as leis da vida não permitem a consumação destes atentados, embora ditados por nobres e heróicas intenções. Não conseguiria fechar o pensamento, que assaltou os limites impostos, vencendo o abatimento e a crise, ressuscitando mais fortalecido. Não é divina a impossibilidade de uma autodestruição, apesar de todas as dores, de todas as adversidades, de todos os assaltos, da própria fraqueza e abatimento e mesmo a nossa vontade demasiado cansada de sofrer. Não é divina a impossibilidade de se anular. Não é, pois, havido um irresistível superamento contínuo mais forte que nós mesmos. É impossível inverter a essência das coisas. Assim ele experimentou o funcionamento da lei do equilíbrio que é justiça para os que estão esgotados, indiretamente destruídos, tanto mais quanto menos reagira. Ele compreendeu então o mecanismo da falsificação evangélica pelas leis do mundo que faz a derrota se transformar em triunfo. Compreendeu que além do simplicismo brutal da lei biológica havia outras forças que, mesmo agindo plenamente num mundo mais alto, irrompem também sobre a terra, impondo-se, invisíveis e imponderáveis. Assim, depois de ter sentido o sabor amargo da injustiça do mundo, pode saborear a justiça do céu e compreender a superior potência e a maior estabilidade do equilíbrio das leis do céu ante as leis do mundo. Para os astutos da terra as leis parecem ingênuas, para os fortes são fraquezas. Alguma coisa, nos mais elevados planos da evolução, sentir e registrar o fato de sua queda. Dir-se-ia que, além das aparências, pesar a substância, tendo encontrado, além da forma condenável, uma realidade de sacrifício, um organismo de forças conscientes, intervieram em defesa do inviolável princípio da divina ordem da justiça e agira na terra transformando a derrota, a queda, a mutilação, numa ressurreição. Tudo isto lhe demonstrava como em sua vida, em todas as coisas, além da injustiça superficial havia a inviolável justiça de substância, ou seja, uma ordem que compreende, domina e absorve os elementos de desordem. E tudo isso lhe dava nova e evidente demonstração da verdade prática daquele evangelho que a terra considera absurdo. Observava em si mesmo o fenômeno da ressurreição e admirava a fatalidade da lei do retorno a Deus. Deus é invisível e real sobre a terra. Quanto mais se desce para o humano, mais sua imagem se reduz, apagada, antropomorficamente diminuída, mas se tornando compreensível, acessível e confortante. À medida que se avizinha do divino, a imagem mais se assemelha ao Deus verdadeiro, fazendo-se também mais alta, abstrata, longínqua, inabordável, já que o espírito se encontra diante de um abismo tão profundo que Deus se desvanece e se perde no vácuo do inconcebível. E o Deus verdadeiro se coloca tão alto que não se sabe mais invocá-lo, ama-lo, como Deus antropomórfico, que se sente que não é Deus. E não obstante a imensa distância que assusta os que desejam medi-la,
Apesar de sua altura e de sua profundidade e a abstração em que Deus se oculta a ponto de sugerir o ateísmo aos cegos do mundo, que atração para este centro invisível e inalcançável, que necessidade suprema de subir para se avizinhar dele, para o retorno a ele.